Como disse o físico Richard Feynman, será que faz algum sentido perguntar se há algum sentido? Você já pensou que o seu anseio por um propósito pode ser não mais que uma ilusão, um truque do seu cérebro para te ajudar a sobreviver? Afinal, os cientistas já propuseram explicações evolutivas até para o senso de humor. Ou seja, se até o senso de humor, que é uma coisa tão abstrata, poderia ser fruto da seleção natural, por que não a nossa busca por propósito? Mas esse cenário de busca por propósito pode ficar ainda pior, pois mesmo que exista, como a gente ia saber? Ou seja, nada garante que a capacidade intelectual humana seja capaz de entender qual seria esse propósito. Olha, às vezes, a condição humana parece até uma grande pegadinha cósmica. Não é mesmo? Mas, e se por outro lado, eu te dissesse que essa vida bagunçada e estranha seja exatamente o que você escolheria se pudesse escolher qualquer coisa? Pensa comigo. Imagina que você encontrasse um gênio da lâmpada. Um gênio da lâmpada que te desse poder infinito. No começo, claro, você seria pura glória. Você teria prazeres ininterruptos, festas eternas, traria todos os seus amigos e acabaria com todo o sofrimento. Seria o próprio paraíso. Mas depois, digamos, de 1000 anos, nesse estado de perfeição, onde você simplesmente estala os dedos e tem tudo o que você quer, bom, talvez o tédio começasse a bater. Talvez começasse a ficar um pouco chato saber exatamente o que vai acontecer o tempo todo. Talvez você começasse a ansiar por algum desafio. Aí, então, desesperado por um pouco de emoção, você iria até o gênio e pediria para ele um desafio. Você começaria, quem sabe, a inventar jogos. Talvez pedisse a ele para gerar novos universos, os quais você e seus fiéis escudeiros tivessem que conquistar. Seria assim, por algum tempo, uma grande aventura. Só que, uma vez que você sabe que é invencível, a graça não dura para sempre. Você ia começar a desejar algo que não fosse garantido. Você ia querer descer daquele pedestal. Aos poucos, você iria pedindo ao gênio para tirar os seus poderes, para te dar um corpo mais frágil, um tempo mais curto, um futuro mais incerto. Você ia querer esquecer que é um tipo de Deus, só para ter uma emoção maior de existir. Enfim, eu acho que você já entendeu onde eu quero chegar. Em algum momento, você faria o pedido final. Você pediria para esquecer que tem poderes. Você pediria o elemento surpresa. Você pediria o risco real, o perigo, a chance de falhar, a chance de perder, só para sentir o gosto de ganhar realmente. E aí, quando você abrisse os olhos, você estaria exatamente onde você está agora, vivendo essa vida humana, trágica, limitada e incrivelmente real. No fim das contas, talvez a missão impossível que você imploraria ao gênio para ter é exatamente essa vida que você tem hoje. Isso nos leva de volta ao sentido biológico da vida explorado no episódio anterior. Tão somente cuidar do nosso corpo enquanto ele inevitavelmente morre. Afinal, esse foi o único objetivo que você pode dizer ter nascido com ele. Quer dizer, não é um tipo de sentido da vida inventado ou teórico. Ele está em você. Você é uma consciência que controla um corpo tentando adiar a morte desse corpo. Afinal, nós não conseguimos nos recompor, nos refazer, numa velocidade maior do que a que os nossos corpos se decompõem. Essa é uma verdade trágica da vida. A vida é um jogo perdido de antemão. Mas também não há nada de, entre aspas, mais espiritual do que isso. Viver é tentar morrer da melhor forma possível. No entanto, vamos ser honestos. Digamos que você zere esse jogo. Quer dizer, que você consiga obter os melhores meios de cuidar do seu corpo e se sinta completamente satisfeito com isso. Mas aí chega numa terça-feira à noite, você senta no sofá, tá tudo meio silencioso e bate aquele negócio, sabe? Aquele vazio esquisito. É como se tivesse um sussurro lá no fundo do seu cérebro perguntando: tá, eu sobrevivi, eu tô seguro, mas e agora?
É só isso? É só um primata sofisticado esperando a morte chegar com o máximo de conforto possível? Como eu disse no episódio anterior, o psicólogo Carl Jung falava que a vida tem duas fases. A primeira é essa luta de estabelecer-se no mundo, de criar uma casca, de garantir os recursos. E como eu também disse lá, o problema é que a nossa cultura, o capitalismo, quer que você fique para sempre apenas nessa fase, acumulando, sejam bens ou experiências, mas sem ter a chance, ou pelo menos sem ser motivado, a dar esse segundo passo, a avançar para a segunda fase, a qual, onde a pergunta como eu sobrevivo muda para que eu sobrevivo? O que eu faço com a minha efêmera sobrevivência? Bem, para começar, a gente precisa encarar o elefante na sala. Aquela sensação de que, em última análise, nada importa. E essa é uma conclusão nem um pouco difícil de se chegar nos dias de hoje. E talvez a maioria das pessoas que pensem sobre a existência cheguem nela. Você olha, por um lado, o conhecimento científico te dizendo que o universo funciona segundo leis cegas, e daí depois, por outro lado, olha o movimento iluminista que superou a visão religiosa e conclui inequivocamente que o mundo não pode ter um significado maior. Mas nesse momento, você acabou de se tornar um materialista. Alguém que deixou de acreditar em Deus para ter fé na matéria. O materialismo, como você sabe, é a cosmovisão que substituiu aquela antiga ideologia pautada na igreja. De tal maneira, uma vez que o materialismo substituiu a visão de mundo anterior, que era também pautada em crenças, ele acabou permanecendo como se fosse a única cosmovisão atual racionalmente viável. Quer dizer, devido ao sucesso da ciência se basear na investigação das coisas físicas, é como se as pessoas tivessem parado de acreditar em Deus para acreditar nas coisas físicas. Foi quando, então, a ciência se tornou a nova religião da humanidade. Mas veja, o fato da ciência ter sucesso em lidar com coisas físicas apenas nos informa que a ciência tem sucesso em lidar com coisas físicas e ponto final. Isso não implica que o mundo seja constituído apenas de coisas físicas. É claro que também não significa que exista algo a mais, mas certamente significa que devemos estar aberto a essa possibilidade. Ou seja, o sucesso da ciência não descarta que o mundo seja constituído por faces que a ciência não seja capaz de lidar. E talvez seja justamente essas faces as que mais nos importam. E se a ciência não consegue tratar delas, somos nós, enquanto seres filosóficos, como seres pensantes, que devemos tratar delas. Pois veja, a física não consegue explicar o que são as coisas físicas. Ela apenas explica como tais funcionam. De tal maneira, por que será que nós dizemos que as coisas são físicas se a própria física não consegue explicar o que elas são? Isso não faz sentido. De tal maneira, seria muito mais apropriado dizer que as coisas são filosóficas. Por mais estranho que isso possa soar a princípio, note como é uma suposição mais honesta. No livro A Insustentável Leveza do Ser, tem uma frase que já me assombrou por um tempo e que resume bem esse engano cultural de nossos dias. Ela diz o seguinte: o que acontece apenas uma vez poderia muito bem não ter acontecido. Tal sentença parece ter capturado essa aparente futilidade da existência. Essa ideia de que, bom, se a gente tem só uma vida e ela não tem rascunho, e se, somado a isso, a gente levar em conta que, tal como sugere a segunda lei da termodinâmica, tudo, exatamente tudo no universo, algum dia irá esfriar até um ponto onde tudo vai se apagar completamente, sem deixar nenhum vestígio, bom, então as nossas vidas parecem mesmo vazias de um significado duradouro. Os nossos sucessos, as nossas alegrias, até mesmo as nossas dores, bom, tudo parece ser em vão diante desta perspectiva. Afinal,
tudo se dissolveria no tempo sem deixar rastros. Diante disso, aqui a gente chega à pergunta central desse episódio. Em outras palavras, a pergunta que temos de nos fazer a fim de tentar entender se há ou não um propósito é a seguinte: será que pode haver algo que sobreviva à nossa efêmera participação no universo, adicionando algo à sua essência de uma forma que transcenda a temporalidade? Afinal, sem isso, não tem como haver um verdadeiro propósito para a nossa existência. Em outras palavras, se a nossa existência individual não pode deixar nenhuma marca na existência geral, então as nossas vidas são mesmo descartáveis, uma vez que não causariam nenhum impacto que perdure. Bom, é certo que a resposta de muitos para essa questão seria dizer: algo que perdura ao tempo são os nossos filhos, ou o trabalho que deixamos para trás, o nosso legado. Mas aqui o problema é um conflito lógico, pois isso não resolve a questão, apenas a adia. Isso cria um ciclo vicioso. Pensa comigo, se o significado da sua vida depende das pessoas que usufruiriam no futuro do seu legado, e o significado dessas pessoas depende das gerações seguintes, é como se o propósito final fosse sempre adiado, tal como no caso dos filhos. Se o sentido da sua vida está na vida dos seus filhos, e o deles nos filhos que virão, e assim sucessivamente, a gente poderia perguntar onde se encontra o significado último que daria o propósito a todas as gerações passadas, e até mesmo às espécies ancestrais, desde os primórdios do tempo. Em matemática, isso é chamado de recursão infinita. Para ser válida, uma recursão precisa de um caso base, uma condição de término. Quer dizer, uma recursão precisa de um caso base para não se tornar um loop inútil. Então, a grande pergunta aqui é: onde estaria o caso base para o propósito da existência humana? De duas, uma. Se algum propósito existe, ou ele é realizado apenas no final de um longo processo recursivo, talvez, sei lá, por uma geração de seres em um futuro inimaginavelmente distante, ou, alternativamente, nossas vidas têm um significado em si mesmas, ancorado no presente da nossa existência. Nessa altura do episódio, eu consigo começar a contar para você qual é a hipótese que eu gostaria de compartilhar contigo no dia de hoje. Para entendê-la, podemos partir daquela antiga ideia das religiões, dos povos ancestrais, de todas as épocas e culturas que também buscaram essa mesma resposta, as quais se guiavam pela vida a partir da ideia de um ser supremo perfeito. O importante aqui é que, independente das diferentes noções do que seria esse ser, o importante aqui pra gente é a ideia de perfeição. Nós tendemos a associar perfeição com completude, ou seja, perfeito seria tudo aquilo ao qual nada pode ser adicionado, na justa medida em que aquilo está completo. A nossa primeira grande constatação mora aqui. A perfeição é incompatível com a busca de propósito. Pensa nisso. Se o universo já fosse completo, não haveria nada a ser feito, pois se algo é perfeito, algo é completo. Portanto, não falta nada, não tem para onde ir, não há mais o que mudar. No entanto, tudo o que nós observamos quando olhamos para o mundo nos diz o contrário. O universo é sempre dinâmico, ele está em movimento. Ele está fazendo alguma coisa. Isso nos informa algo óbvio. O universo tem de ser incompleto. Ele tem uma falta, ele tem uma fome. Pois se ele já tivesse realizado tudo, ele já teria parado. Portanto, de alguma forma, poderíamos concluir, o universo está buscando completude. Isso não quer dizer que ele saiba o que está fazendo, como se fosse autoconsciente de si mesmo. Não é isso que eu estou sugerindo. Isso quer dizer apenas que é isso o que parece estar acontecendo. De forma cega, o universo busca alguma coisa. Ele é atraído em uma direção, e é por isso que ele se move. Mas isso não quer dizer que ele saiba para onde está indo. São coisas diferentes.
é o fato de o universo querer alguma coisa que faz com que as coisas aconteçam. E nessa perspectiva aqui, a gente pode entender que as coisas acontecem porque o universo ainda não é perfeito. Vulgo, ele ainda não estaria completo. E é justamente a incompletude do universo o que deixa espaço para um processo de, digamos assim, enriquecimento do universo. E tal enriquecimento pode ser considerado como o meio para o propósito. A ideia central que nós vamos explorar de agora em diante é a seguinte: o propósito final da existência é o enriquecimento do próprio universo. E o que isso significa? Podemos entender que significa realizar os potenciais inerentes do universo que ainda não foram realizados. Em outras palavras, o universo seria incompleto porque aspectos do seu próprio potencial ainda não passaram a existir. Portanto, o processo de trazer esses potenciais à existência é o que a gente pode entender como enriquecimento. Ficou um pouco abstrato, mas eu vou explicar melhor no decorrer do episódio. E como nós vimos, esse enriquecimento não pode ser algo efêmero, algo que se destrói com o passar do tempo. Lembra, a gente está aqui em busca de um caso base. Então, perguntemos: como enriquecer o universo sem que esse enriquecimento seja perdido? E a resposta está no seu eu, pois o seu eu é aquilo que não muda diante de tudo aquilo que muda. Ou seja, é a nossa consciência aquilo que justamente parece não ser afetado pela espaço-temporalidade. A nossa consciência apenas observa sem ser afetada por aquilo observado. Pensa comigo, desde que você é criança, todos os seus átomos do seu corpo já foram trocados completamente mais de uma vez. Mas, embora tudo, exatamente tudo em você mude, o seu eu permanece. E se colocarmos isso diante aquela questão de que não sabemos se foi a consciência que surgiu da matéria ou a matéria que surge das manifestações da consciência, quer dizer, uma vez que, dado o conhecimento atual, tem o mesmo peso, tem o mesmo valor epistêmico, a gente assumir que a consciência surge ou que ela sempre existiu, de uma maneira intrínseca ao universo, esse eu da nossa experiência talvez então não seja um mero acidente cosmológico, uma luz que se acende e logo se apaga, mas talvez seja um fragmento dessa qualidade consciente intrínseca ao universo e que de tal maneira não vai ser destruída quando a gente morrer. Assim, levando isso em consideração, a gente pode entender que o processo de enriquecimento universal na busca por completude, a gente pode entender que o propósito da existência seria o enriquecimento da consciência, do seu eu, pois é ele que permanece para além de tudo que muda, ou seja, é ele que permanece para além de tudo aquilo que vai se apagar. Olha, nesse outro episódio que está aparecendo no canto superior da tua tela, eu explico melhor por que, dado o conhecimento atual, faz mais sentido entender a existência como um tipo de sonho do próprio universo. É isso mesmo. É como se tudo o que há fosse não mais que uma espécie de um sonho do que poderíamos considerar a consciência universal. Pois veja, se a qualidade de criar experiências for intrínseca ao tecido do cosmo, nada impede que ele esteja sonhando a própria realidade. Pois sabemos que a consciência é capaz de criar realidades e avatares que experimentam essa realidade em primeira pessoa. Nós provamos isso todas as noites quando sonhamos. Portanto, uma vez que é um fato que a consciência pode produzir realidades sonhadas, se a base do universo não for a matéria, mas a consciência, é perfeitamente plausível que todo esse mundo seja um sonho da consciência universal. E lembra, consciência aqui não significa autoconsciência, quer dizer, consciência aqui significa apenas a capacidade de gerar experiência, mesmo que essa experiência não saiba que está tendo uma experiência. Consciência é isso, capacidade de experimentar. Nós, seres humanos,
temos um algo a mais. Nós experimentamos e sabemos que estamos experimentando. Portanto, quando eu digo que haveria uma consciência universal unitária como base da existência, não quer dizer que essa base sabe da sua própria capacidade. Mais adiante eu vou tratar melhor desse ponto, pois você poderia muito bem se perguntar, bem, mas se ela não sabe que é consciente, como ela sabe o que tem para fazer? Como ela sabe o que tem que fazer? Depois eu vou tratar desse ponto. Enfim, voltando ao assunto anterior, se o propósito do universo é realizar o seu potencial e a consciência seria a base de tudo, então o potencial que precisa ser realizado só pode ser o da própria consciência. E de tal maneira, o que falta para o universo se completar não pode ser algo material, mas sim o pleno desenvolvimento da consciência. Talvez em termos de abranger um alcance maior sobre si mesma, vulgo aumentar a sua própria consciência sobre si, ou seja, um processo cósmico de autoconhecimento. O que você deve se perguntar agora é o seguinte: se a natureza quer enriquecer na medida em que conhece a si mesma, por que então ela apenas não se conheceu e ponto final? Quer dizer, por que ela precisaria se fragmentar em milhares de consciências individuais que pouco sabem sobre o todo? Nós encontramos uma bela resposta na teoria da informação. O Claude Shannon nos mostrou que a informação, e portanto o conhecimento, só existe onde há distinção, onde há alguma diferença. Pois se só há uma única coisa, então não tem como haver informação. É como quando você olha para o céu noturno e ele está totalmente escuro. Você só capta alguma informação, você só conhece algo sobre aquilo quando uma estrela aparece, ou seja, quando algo se destaca do todo. Portanto, a informação requer diferença. Onde tudo é igual, não há possibilidade de conhecimento. Por isso, se o propósito do universo é conhecer a si mesmo, ele precisa ser incompleto. Agora, vamos tentar aplicar isso à consciência. O processo de enriquecimento da consciência é um processo de aquisição de informação. E é claro, o acúmulo de informação, por sua vez, leva ao conhecimento. Portanto, sem uma nova informação, não há enriquecimento. Pois veja, se a consciência fosse tudo o que existisse, então não haveria nada que ela não seja. Nesse estado, não haveria contraste. Então, para se conhecer, ela precisou de algo que não fosse ela mesma para servir de espelho, para ter algum contraste, para ter alguma diferença. E aqui está a resposta que nós estávamos buscando. O aprisionamento da consciência em cérebros individuais seria o mecanismo pelo qual o universo cria o necessário contraste para poder conhecer a si mesmo. Essa fragmentação da consciência é uma ilusão criada pelos cérebros, mas uma ilusão de separação que proporciona a informação e, assim, a possibilidade de aprendizado. Reitero, isso não quer dizer que o universo tenha feito isso de forma premeditada, pois premeditação requer autoconsciência. Isso quer dizer apenas, talvez, que foi o que aconteceu. E também volto a dizer, uma vez que não sabemos se as coisas físicas ou se a consciência é mais fundamental, não sabemos qual é a geradora da qual. Não sabemos qual veio antes. Portanto, assim nós temos que levar as duas hipóteses a sério com o mesmo peso. Mas é muito difícil que pessoas não religiosas, que pessoas lógicas, consigam considerar com o mesmo peso que a consciência é mais fundamental que a matéria. Mas, se esse for o seu caso, talvez seja interessante investigar se essa resistência não é apenas fruto de um preconceito cultural atual, naqueles moldes que eu expliquei antes, como se você assumir que a consciência possa ser anterior à matéria
significaria que você está, quem sabe, sendo religioso ou acreditando em um mundo espiritual ou sei lá o quê. Olha, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com ser cético, pois o verdadeiro ceticismo hoje em dia está em considerar essas duas hipóteses com o mesmo peso. Nesse vídeo e aqui no canal, eu tento puxar a corda para o outro lado a fim de dar uma equilibrada. Mas o fato é que a gente não sabe. E talvez, enquanto vivos, nunca venhamos a saber. Uma vez que a gente considera as duas hipóteses com o mesmo peso, a gente pode olhar com um pouco mais de seriedade para a possibilidade de que talvez, depois de você morrer, a experiência não acabe, mas apenas a experiência individual, pois seria essa a função do cérebro. Quer dizer, se o cérebro não é o gerador da experiência, ele tem que ter alguma função. Que função seria essa? Seria fragmentar essa consciência universal numa experiência individual. Ou melhor dizendo, essa seria uma boa hipótese para qual seria a função de um cérebro num mundo onde a consciência é anterior a ele. E se essa consciência anterior a ele é universal e unitária, uma vez que a gente tem experiências conscientes individuais, bom, então talvez seja justamente essa a função cerebral. Considerando isso, a pergunta que devemos nos fazer a essa altura é a seguinte: se a fragmentação é um meio para o fim, ou seja, sendo o fim o autoconhecimento cósmico, o que vai acontecer quando esse fim ser alcançado? Se pensarmos logicamente, quando todo o potencial de conhecimento for realizado, a ilusão de individuação terá servido ao seu propósito. E então, poderá ser desfeita. A consciência, então, poderia retornar ao seu estado de unidade, mas agora enriquecida com o autoconhecimento completo. O propósito metafísico da sua vida, portanto, seria a sua contribuição para esse retorno gradual a um estado de consciência unificada e onisciente. Onisciente, isso mesmo, seria essa a razão de toda essa busca, um conhecimento total sobre a totalidade. Ironicamente, como eu acabei de explicar, a forma de fazer isso é se fragmentando, a fim de adquirir a princípio uma incompletude no conhecimento, para depois você conseguir conhecer, aos poucos, a totalidade. Bom, contudo, uma outra pergunta que talvez você possa se fazer é essa aqui. Se todo esse processo foi colocado em movimento com o objetivo de alcançar um autoconhecimento total, o que iniciou esse processo? Pois, como eu disse antes, essa consciência unificada primordial não poderia ter sabido de forma premeditada que precisava se fragmentar para se conhecer. Ela não tinha um neocórtex racional para entender o seu próprio dilema. Então, a questão aqui é como ela soube que precisava se fragmentar para alcançar o autoconhecimento. Aqui nós nos deparamos com um aparente paradoxo. A origem desse processo parece exigir uma forma de saber sem saber. Isso implica a pré-existência de uma espécie de vontade embutida na própria estrutura da realidade, algo que transcendesse a nossa análise racional. Mas veja, eu não estou aqui tentando explicar o desconhecido pelo desconhecido. Essa força que teria orquestrado o início da criação é o conceito mais próximo, talvez, do que muitos chamem de Deus. Porém, como explicou Schopenhauer, a gente não precisa de um Deus. Basta apenas uma vontade universal cega e eternamente insatisfeita para que o universo se desdobre em sua perpétua busca. Nesse sentido, seria porque o universo sempre quer mais que as coisas acontecem. Ok, tá bom, mas como essa vontade
que ainda não possuía conhecimento algum, poderia saber que precisava de conhecimento? E talvez a resposta seja que o universo, mesmo antes de poder saber qualquer coisa, já possuía alguma espécie de insight intrínseco. Quer dizer, um insight, mesmo que cego, apontando que rumo seguir. Vamos explorar um pouco melhor isso porque é bastante interessante. Vamos fazer uma analogia em relação à sua própria experiência pessoal, onde muitas vezes você decide coisas mesmo sem saber por que escolheu aquilo. Imagina a sua vida como um barco descendo um rio. Você tem o livre-arbítrio para remar para lá ou para cá, mas a correnteza do rio representa a lei do insight. Quer dizer, mesmo que você consiga ir para lá ou para cá, há uma forte tendência para o fluxo da sua vida. Essa lei não sabe de antemão quais insights você precisa, mas se você tenta nadar contra a correnteza, bem, você vai sentir isso. É por isso que esse fluxo natural não precisa saber, não precisa ter consciência sobre a direção que vai. Uma vez que se tentar ir numa direção oposta, não vai dar certo. Simplesmente isso. Você pode entender o que eu estou chamando aqui de lei do insight como um algoritmo de otimização estocástica. O que isso significa? Significa que o universo não conhece a solução, os insights que você precisa, mas ele tem um mecanismo de feedback para saber se você está progredindo na direção certa. Porém, não perca de vista, tal como no caso do rio, esse feedback não é intencional. Ele é um efeito das condições que você se encontra. De tal maneira, você pode entender que as suas ações, os seus pensamentos interagem com o universo e a lei do insight vai oferecer uma resposta para você, dizendo se você está na direção certa ou remando contramão. De tal maneira, se um caminho está te levando a um maior entendimento, é provável que as circunstâncias se alinhem para fortalecer esse caminho. De tal maneira, você pode entender que o seu sofrimento ou a sua satisfação talvez façam parte desse mecanismo de feedback. Se um caminho leva à estagnação, as circunstâncias podem criar a necessidade de mudança de curso. Sabe, quando você sente que não está no caminho certo, isso significa que esse é um processo dinâmico, não um destino fixo, cujo caminho não pode ser explorado. Enfim, o lance aqui é você imaginar que esse processo do universo é como um processo de tentativa e erro às cegas, mas que quando algo dá certo, esse algo avança. E é justamente esse avançar para uma próxima fase o que podemos considerar como um feedback da lei do insight. Um sinal de que estamos na direção certa. Portanto, assim, o universo não precisava saber que estava na direção certa. Ele não precisava saber o que estava fazendo. Mas toda vez que se alinhava na direção certa, avançava. E talvez por isso tenha progredido em uma direção. O que, pelo contrário, te permite entender que, bom, se ele tentasse avançar em qualquer direção que não fosse essa, simplesmente não avançaria. E olha, se a gente quiser ser ainda mais crítico com essa hipótese, a gente deve enfrentar outro problema que exige solução. Pois se cada vida de cada pessoa seria apenas um passo na jornada do universo, contribuindo com insights, contribuindo com mais conhecimento, o que nós devemos nos perguntar agora é: tá, mas o que acontece com o nosso conhecimento individual quando a vida termina? Quando a gente morre? Afinal,
Se a memória física em seu cérebro se decompõe, a informação então tem que se perder. E aí, de tal maneira, todo o progresso seria apagado a cada geração. Em outras palavras, indaguemos: se tantos seres viveram e morreram, como seus conhecimentos foram preservados? Isso exige que, para que o processo de enriquecimento faça sentido, deve haver uma forma de memória universal. Mas não uma memória de informação, como um disco rígido cósmico. Lembre-se, o que importa aqui é a experiência subjetiva. Assim, é como se, metaforicamente, tais memórias fossem armazenadas não no HD físico, mas na nuvem. O filósofo Bernardo Kastrup propõe pensarmos em uma espécie de memória de qualia, no nível da consciência universal. Qualia, como você sabe, são as qualidades puramente subjetivas da sua experiência. Essa memória seria uma permanência contínua e cumulativa de toda e qualquer experiência que já existiu. E para tentar imaginar o que seria essa memória universal de qualia, imagina poder vivenciar continuamente cada momento da sua vida de uma vez só. Somado a isso, imagina vivenciar cada momento da vida de todos os seres conscientes que já existiram e ainda existirão. Tudo isso ao mesmo tempo, em um tipo de presente eterno. Pois se o que permanece é o eu e o eu é a consciência, poderíamos perguntar: o que é, afinal, consciência? Bom, consciência é a própria experiência. Então, entenda que se a consciência for mais fundamental do que a matéria, então é a própria experiência aquilo que permanece. E considerando isso, a memória de qualia não é uma estipulação arbitrária a fim de salvar essa hipótese. A memória de qualia é uma consequência lógica inevitável, pois se a consciência seria mais fundamental que a matéria, e consciência é experiência, o que resta para além da matéria é justamente a experiência, que é o que nós estamos chamando de memória de qualia, uma memória de experiências, mais especificadamente de experiências subjetivas. Enfim, eu acho que para hoje já tem conteúdo suficiente para você pensar. E é claro, não esquece de deixar aí nos comentários o que você acha de tudo isso. Te parece minimamente plausível? Se não, me diz por quê. Eu gostaria muito de discutir esses assuntos com você. Fique à vontade para dar sugestões, para pedir assuntos a serem tratados em próximos episódios, para reclamar, seja lá do que for. Eu acho que o objetivo aqui é a troca. E essa troca tem que ser em via de mão dupla. Então, para acabar o episódio, vamos pensar no que tudo isso implica. Primeiro, se a gente assumir que as hipóteses anteriores estejam minimamente perto da verdade, a sua vida teria um significado intrínseco e constante, independente das circunstâncias. Cada experiência sua seria uma contribuição para o objetivo universal de autoconhecimento. Olha que bacana! O seu propósito enquanto ser individual seria explorar a sua própria experiência a fim de você adquirir um maior autoconhecimento, não apenas para você, mas para o todo. Segundo, na perspectiva aqui construída, você pode entender que as outras pessoas seriam fundamentalmente outras versões de você mesmo, e de tal maneira, ajudá-los em seu caminho é multiplicar a eficácia da sua própria vida. Terceiro, a morte não seria o fim de você, mas uma expansão. O seu eu individual é uma coleção
das suas experiências subjetivas. Como todas as experiências seriam permanentemente preservadas naquela memória universal de Qualia, nada que constitui sua identidade é perdido na hora da morte. A morte física é o fim do seu corpo, é o fim do seu ego, mas não daquilo que tu viveu. De outra maneira falando, seria a soma do seu eu individual a algo maior. Mas o seu eu propriamente não é perdido, ele é expandido. Quarto, a vida não é efêmera. Aquela ideia do Nietzsche, do eterno retorno, se torna aqui uma verdade num sentido exponencial, pois a eternidade das suas experiências valeria para toda eternidade. Não apenas sua, mas de todos os seres que já existiram. Cada instante da sua vida não carregaria apenas o peso da eterna repetição para você, mas do impactar o todo e a todos para todo o sempre.